Então, e também, meninos, o que eu achei legal, que tá lá no livro, é que ele coloca uma maquininha, né? Como assim, você entra um valor, passa pela maquininha e sai outro valor, não é isso? Ou seja, a função, né? Ela faz o quê? Ela transforma, né? Então eu achei bem interessante, tá aqui, olha, na página 46 do livro, olha, que ela faz, por exemplo, a máquina de dobrar. Quando ele coloca, por exemplo, assim, olha, y é igual a 2x. Então ele põe lá como se fosse uma maquininha, né, de dobrar. Entra o número 1, o valor x igual a 1. Aí vai sair y igual a 2. Entra x igual a 5. Aí vai sair y igual a 10, né? Então nós temos o valor aqui do y, que vai depender do valor do x que está entrando aqui. Na semana passada, nós demos uma introdução na função, né? Nós falamos sobre a lei de formação, nós começamos sobre isso lá na apostila, sobre a variável dependente, a variável independente. Vocês se lembram? Então, tudo bem. Então, agora, dando continuidade, né? Nós temos lá os exercícios que eu pedi para vocês fazerem do livro, da página 47, que é basicamente essa parte mesmo da introdução de função. Então, olha só, primeiro exercício. Observe na tabela a medida do lado em centímetros de um quadrado e da sua área em centímetros quadrados. Relacione a relação entre a medida do lado e a área do quadrado. Aí nós temos uma tabela. Olha lá. Quando o lado vale 1, a área vale 1. Quando o lado vale 3, a área vale 9. Lado 4, área 16. Tá todo mundo com o livro aí na mão para acompanhar? Área 5,5, lado 5,5, a área 30,25. Lado 10, área 100. Então, nós temos aqui a relação, né, entre x e y, os valores do x e os valores do y. Então, se o lado do quadrado mede L, a área do quadrado, né, vai ser L ao quadrado. E aí no item A ele pergunta assim, olha, o que é dado em função do quê? O que depende do quê aqui? O lado em função da área. Pensa. Quem depende de quem? O lado em função da área. Não é o contrário? Ó. Eu fico meio assim, quem que tem função de quem? Então, é aí. Eu não entendi. Isso mesmo, é isso aí que a gente tem que pensar então, ó. Esse daí é o ponto. Quem depende de quem? Então, ó, à medida que eu aumentar o lado do quadrado, a área vai aumentar também. Pensa, semana passada nós falamos em preço de combustível, não foi? Quanto mais litros de combustível eu comprar, mais eu vou pagar. Então, quem depende de quem? O quanto eu vou pagar depende do quanto eu comprar. Então, ó, a minha área
vai depender do meu lado. Quanto menor eu fizer o lado, menor vai ser a área. Quanto maior eu fizer o lado, maior vai ser a área. Então, ó, a área, ela depende da medida do lado. Tudo bem? Então, aí a resposta... depois, agora, meninos, eu quero mais é que a gente conversa mesmo, tá? Depois, para vocês copiarem, eu vou colocar todas as respostas lá no grupo, tá bom? Então, olha lá, a resposta aqui, né, nós vamos colocar lá depois assim, olha. A área que é dada em função do lado. Aí, no item D, pergunta, qual é a variável dependente? Eu coloquei a área. A área, isso mesmo, a área A. É a área, a dependente é a área. E agora, qual é a variável independente? Isso, o lado L. Qual é a lei da função que associa a medida do lado com a área? Coloquei A igual a L ao quadrado. Isso mesmo, é essa aqui, ó. Eu coloquei fx é igual a ax. Eu também coloquei A igual a L2. Maria Júlia, você pode até colocar assim, ó, fx é igual a x ao quadrado, tá? Porque aí aqui, olha, o x, ele seria a medida do lado. E o f de x seria a área, tá bom? Tá bom. Qual é a área do quadrado cujo lado mede 12 centímetros? 144 centímetros ao quadrado. Isso mesmo. Então, ó, a área é igual ao lado ao quadrado. Se o lado é 12, 12 ao quadrado, que vai ser 144 centímetros ao quadrado. E aí, pergunta, qual é a medida do lado do quadrado cuja área mede 169 centímetros quadrados? Agora, a área mede 169. Hã? 3. Isso, olha lá. Fez a conta deu 3 também. Isso. A área é igual ao lado ao quadrado. Se a área for 169, quanto vai medir o lado? Esse quadrado vem para cá como uma raiz. Como a gente está falando em medida, não preciso colocar mais ou menos aqui, tá bom? Ou eu até posso escrever já aqui que o menos não serve, tá bom? Igual ao lado. Então, o lado é igual a 13 centímetros. Tudo bem? Responda as seguintes questões. A medida da diagonal de um quadrado é dada em função da medida de seu lado. Qual é a fórmula matemática que indica essa função? Ou seja, está falando aqui o seguinte... Está falando que a diagonal depende do tamanho do quadrado, né? Do lado do quadrado. Então, quanto maior o lado do quadrado, maior a diagonal. E como que a gente escreve essa relação? Então, olha só.
quadrado qualquer. E se ele é um quadrado, ele tem todos os lados de mesma medida. Aqui eu tenho a diagonal. E isso daqui é um ângulo reto. Então, quando eu tenho um triângulo retângulo, a gente usa Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual a soma do quadrado dos catetos. L ao quadrado mais L ao quadrado, 2L ao quadrado. Esse quadrado vai para lá como uma raiz. Então, raiz de 2L ao quadrado. L ao quadrado, raiz quadrada de L ao quadrado é L. Então, o L vai sair da raiz. Então, a diagonal vai ser L, que é a medida do lado, que multiplica por raiz de 2. Independente do tamanho do quadrado, a diagonal vai ser sempre a medida do lado, raiz de 2. Quando a gente não lembra da equaçãozinha, da formulazinha, a gente faz o quê? Resolve tudo na hora. Se a gente lembrar, diagonal, lado, raiz de 2. Tudo bem? Correto. B. O comprimento da circunferência é dada em função do seu raio. Qual é a expressão que indica essa função? Eu coloquei C. Pode falar, todos. C de R é igual a 2 de R. Ó, C, que é o comprimento da circunferência, é igual a 2πr, né? Então, ó, o comprimento da circunferência depende da medida do raio. Por quê, gente? 2π é um valor constante, né? Ó, o 2 é um número que não muda, 2 é 2. Π vai ser 3,141592. Então, quem que vai mudar aqui de valor? O raio e o comprimento da circunferência. Quanto maior for o raio, maior o comprimento da circunferência. E 2 vezes o raio é a mesma coisa que o diâmetro também, né? Tudo bem? Ô, professora, Oi. é aquela fórmula que a gente aprendeu no 7º e 8º ano? Sim, é. Professora, eu fiz diferente do que a senhora fez aí. Oi? Eu fiz diferente do que a senhora fez aí. Como você fez? Eu coloquei o C, eu coloquei o R entre parênteses, igual a 2 vezes π, que dá igual a 6,28R. Ô, meu filho, é porque você... Isso daqui, ó, é o 6,28. Ó, C é igual. O π vale... A gente costuma fazer o π valer 3,14, né? Porque ele é irracional. Então, ele não tem, assim...